Meus amigos, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, sou professor de Sociologia, de Filosofia, de História do Brasil, História Geral, História da Arte, enfim. Eu trabalho ensinando em concursos, vestibulares, preparação para o Enem e eu venho aqui gerar mais um conteúdo para você, um conteúdo gratuito. Ou seja, hoje eu quero passar para você sobre a sociologia de Durkheim. Você sabe quais foram as contribuições de Durkheim para a sociedade? E você sabe quais são as características principais de Durkheim dentro da sociologia? Não, você não sabe, mas você quer saber? Você sente a necessidade de saber? Então, fica até o final, acompanhe esse conteúdo até o final, que com certeza eu vou te passar de uma forma clara, objetiva e muito bem rápida, ok? Mas vamos deixar de conversa, que é Alberto Chaves, vence quem se lança. Quais as contribuições de Durkheim? Primeiro ponto, o Durkheim, influenciado pelo positivismo de Kant, ele prosseguiu no objetivo de dar contornos e conteúdos à disciplina recém-criada que foi a sociologia. Ou seja, ele procurou dar condições de legitimidade científica à sociologia. E, na verdade, o Durkheim, ele passa a entender a sociologia como uma disciplina científica voltada à pesquisa empírica, defendendo o dever do sociólogo de submeter seu conhecimento à comprovação e às evidências. Daí, o Durkheim acabou organizando o método sociológico. Na obra, por exemplo, As Regras do Método Sociológico, Durkheim ele definiu os fatos sociais como objeto de estudo da sociologia. Então, o primeiro ponto que você vai ter que guardar aqui. Qual é o objeto de estudo, de pesquisa de Durkheim dentro da sociologia? Os fatos sociais, os fatos sociais, os fatos sociais, ok? E o que é o fato social? É aquilo que é exterior ao indivíduo. Tá certo? Eu posso até falar de uma forma bem simples, que são, por exemplo, as convenções, as instituições, ok? Então, por fatos sociais, o Durkheim, ele entendia que eram as formas de agir, de pensar, sentir, que são externas aos indivíduos. E a eles se impõem, mas que orientam o seu comportamento, muitas vezes sem que ele perceba que está sendo influenciado. Então, para Durkheim, o fato social é essa força externa que atua sobre o indivíduo. Ou seja, para isso, ele chega a dizer que existem as características dos fatos sociais. Daí essas características sociais, o próprio Durkheim, ele chega a dizer o seguinte: segundo Durkheim, por exemplo, aprender o idioma e nos expressarmos por meio dele resulta do poder coercitivo dos fatos sociais sobre nosso comportamento e nossa forma de ser. Porque quando aprendemos um idioma, nós internalizamos toda uma cultura, todo um padrão de comportamento, e isso vai ser internalizado no indivíduo. Daí, o Durkheim acabou trabalhando citando algumas características dos fatos sociais, aquilo que é exterior ao indivíduo. Nós temos, por exemplo, a primeira característica, a coerção social. Ou seja, os fatos sociais, aquilo que é exterior ao indivíduo, as instituições, as convenções, ele diz que os fatos sociais exercem um poder de força sobre os indivíduos. Então nós sabemos que constantemente nós somos colocados em sociedade, existem ideologias, formas de pensar de forma coletiva que acabam se homogeneizando, e esse pensamento único homogêneo acaba exercendo forte influência sobre o indivíduo. Nós poderíamos citar, por exemplo, a religião. A religião, dependendo da religião que você segue, então existe todo um padrão único que é estabelecido e que acaba interferindo na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, ou seja, essa coerção social
ela exerce a ideia da força. É bom lembrar que não é somente a questão da ideia da força física. Nós estamos falando aqui que pode ser a questão da força de ideias, a força ideológica e etc, ok? Uma outra característica dos fatos sociais é a exterioridade. A exterioridade. Ou seja, as regras sociais, elas são anteriores ao nascimento das pessoas. Então, o que o Durkheim está estabelecendo aqui? No momento que o indivíduo nasce, no momento que nós nascemos sem nenhuma... O ser humano, ele nasce sem nenhuma convenção. Então, as convenções são anteriores a ele. No entanto, a partir que ele é colocado no mundo, a partir do momento que o indivíduo é colocado no mundo, então ele vai atuar sobre ele uma série de forças externas, convenções, pensamentos, padrões de comportamento, enfim, o fato social. E a outra é o que ele chama de, a terceira característica aqui, a generalidade, que mostra que social é todo fato que é geral, ou seja, que se aplica a todos os indivíduos ou a sua maior parte. Então, o que ele está querendo dizer? Que os fatos sociais, eles acabam exercendo em todo o indivíduo, e por ele recair em todos os indivíduos de uma forma geral, ele acaba atuando sobre o indivíduo, tá certo? Ok? Por isso a ideia, generalidade. Daí, ele chega também a falar, o Émile Durkheim, ele chega a complementar suas análises, distinguindo dois tipos diferentes de fatos sociais, que ele chama dos normais, ou seja, aqueles cuja regularidade atinge a média da população, ou seja, é aquilo que atua sobre todo o indivíduo, ok? E os anormais, que parece ser uma anomia, isto é, um desregramento social, sintoma de falta de regras, limites ou normas. Em poucas palavras, se você está dentro de uma sociedade, existem padrões de comportamento, cultura, que você tem que seguir, porque existe uma força exterior estabelecendo isso. Então, isso é um elemento, é um fato social normal. A partir do momento que o indivíduo ele tenta se colocar diante dessa força externa, diante desse fato social, existe uma coisa que ele chama de anormalidade. Daí é o que ele vai dizer aqui, ó, os normais é aqueles cuja regularidade atinge a média da população. Os anormais é um desregramento social, são sintomas de regras, limites ou normas. Então, são aquelas coisas que o indivíduo deve seguir. Quando ele foge daquele padrão, ele está entrando dentro de uma questão de anormalidade, ok? Só que as contribuições de Durkheim ainda vai mais longe. E daí, ele estabeleceu o que nós chamamos de formas de solidariedade. O que seriam essas formas de solidariedade? É simples. No contexto, os indivíduos, segundo Durkheim, eles desenvolvem relações de solidariedade cuja função permite distinguir dois tipos de sociedade. Um é a solidariedade que ele chama de mecânica e a outra a solidariedade orgânica. Por exemplo, a mecânica é quando relaciona diretamente o indivíduo à sociedade sem qualquer intermédio. É simples. Nelas, os indivíduos eles se relacionam principalmente por meio da família, da religião e dos costumes. A divisão social do trabalho é simples ou quase inexistente. E a consciência coletiva, ela tem forte poder de coerção sobre os indivíduos. Então, no momento que a solidariedade mecânica, então ela acontece automático. Você já nasce numa família e já começa a ter o contato com aquela família, né? Então é isso que o Durkheim está falando. Já existe a solidariedade orgânica. O que seria orgânica? Ela é típica das sociedades capitalistas, do meio urbano, industrial, em que os indivíduos eles se tornam interdependentes. Olha a palavra, interdependentes, unidos pela intensa divisão social do trabalho e laços impessoais que substitui a integração pessoal e familiar das sociedades agrárias. Ou seja, é quando os grupos
por afinidades, tornam-se órgãos. Nessas sociedades, a sociedade coletiva ela é enfraquecida, pois, ao mesmo tempo em que os indivíduos se tornam mutuamente dependentes, cada um se especializa em uma determinada atividade e, dessa forma, tende a desenvolver maior autonomia pessoal. Ao contrário da solidariedade mecânica, a diferenciação entre os indivíduos e não a semelhança é mais valorizada. Em poucas palavras, então, o que acontece? Na solidariedade mecânica, a palavra solidariedade é como o indivíduo se relaciona com o outro. Então, está associado assim. Eu nasço dentro de uma família e já constrói-se uma relação social. Na orgânica, não. Ela é gerada, ela é construída. Se eu trabalho como mecânico, então, dentro de uma empresa, eu começo a construir um relacionamento com pessoas que estão associadas ao que eu exerço. Pronto. É isso que o Émile Durkheim está falando, ok? E eu quero aqui também falar de um estudo muito delicado que o Émile Durkheim vai trabalhar, que é sobre a questão, o estudo do suicídio por Durkheim. É bom lembrar que a análise das taxas de suicídio na França é um dos estudos principais de Durkheim e demonstra, de um lado, a metodologia que o autor defende no seu livro As Regras do Método Sociológico e, de outro, como ele vê a relação entre o indivíduo e a sociedade. Daí o próprio Durkheim, ele percebeu o suicídio como um fato social, isto é, dependente das forças sociais. Olha como isso é importante, ele estabelece que o suicídio é oriundo do fato social, de uma força externa, que é dependente de forças sociais, ou seja, que tem coercitividade, poder de coercitividade. E ele diz, mais do que da situação individual do suicida, o que se torna evidente pela regularidade de suas manifestações. Então, o Durkheim vai dizer assim, suicidar-se mais de dia do que de noite, menos em tempo de guerra do que em época de paz, menos os que têm fé religiosa do que os descrentes, mais solteiros do que casados. Enfim, ele levanta uma série de dados de comportamento que faz deduzir realmente que o suicídio é resultado de um fato social. Então, daí, o Durkheim, ele diz o seguinte, que tão importante quanto entender o fato social é a própria capacidade de classificá-lo. E daí ele faz aí uma classificação e divide aí a ideia a questão do suicídio em 4 categorias, onde nós temos aí a egoísta, que é o suicídio de indivíduos pouco integrados à vida social, ou seja, estabelece aí relações frágeis com pessoas e instituições. Então o indivíduo ele se sente excluído e acaba cometendo suicídio, segundo a análise de Émile Durkheim. E existe a categoria do anômico, que diz o seguinte, ocorre em épocas de boom econômico e de grandes mudanças estruturais. Em poucas palavras, ele está dizendo o seguinte, que é quando um grande evento ocorre e acaba mexendo com a estrutura econômica e que, consequentemente, mexe com a estrutura familiar, enfim, com uma série de outros elementos. Eu posso citar, por exemplo, aqui a crise de 29, que houve vários suicídios porque muitas pessoas chegaram a perder fortunas e esse fato social teria contribuído para que esses suicídios tivessem acontecido, perdão. E temos a terceira categoria, que é o altruísta, é aquele que resulta de uma fortíssima integração do suicida a uma instituição. A gente pode falar aqui, por exemplo, dos kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Aqueles soldados que no ataque a Pearl Harbor explodiu com o avião e tudo em prol de uma causa. E temos aí a outra categoria, que são os fatalistas, que diz respeito a indivíduos que aspiram se libertar das pressões da sociedade. Ou seja, são aquelas pessoas que se sentem perseguidos, massacrados, passando por uma determinada situação e eles acabam cometendo suicídio como uma fuga. Eu posso citar aqui até um elemento
durante a escravidão no Brasil colonial, onde os negros eram muito torturados e, consequentemente, então, esse fator social, que era a ideia da tortura, da coerção sobre o indivíduo, alguns negros se suicidaram justamente para poderem se libertarem dessas pressões sociais, ok? Tudo bem. E aí, esse é o recado. Eu deixo aí uma epígrafe, uma frase para que você possa refletir, nada menos e nada mais de que Emile Durkheim, que diz o seguinte: uma pessoa só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto do qual faz parte, a saber quais são as suas origens e as condições de que depende, ok? Então, esse é o meu recado e eu quero deixar um desafio de introspecção para você. O primeiro desafio é: qual a maior contribuição de Durkheim? Segundo desafio: os fatos sociais exercem poder sobre a vida? E terceiro desafio: você é resultado dos fatos sociais? Fica aí esses questionamentos, porque eu aprendi uma coisa: quando a gente pergunta e encontra a resposta, aquela informação dificilmente a gente esquece, tá bom? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se ele foi importante, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações, compartilha para o máximo de pessoas e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e vence quem se lança.